Bom dia, meu nome é Yasmin, essa é Emily, somos alunos do BTI e queremos conversar um pouco com a professora Lorena sobre uma das disciplinas que ela ministra, que é a disciplina optativa de inglês básico. Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a sua presença, por aceitar o convite e também queríamos saber um pouco sobre sua trajetória acadêmica, que você se apresente um pouco. Bom, me chamo Lorena, gostaria também de agradecer, né, o convite. É sempre interessante a gente estar falando sobre as disciplinas aqui, principalmente as optativas, né, que não são muito famosas, né, como as obrigatórias. Eu fiz licenciatura em Letras de Língua Inglesa aqui na UFRN, fiz mestrado também aqui na UFRN em Linguística Aplicada, então eu trabalhei com o uso de tecnologia para conversação, foi basicamente isso que eu estudei no mestrado. E já no doutorado eu estudei algo mais abrangente, não foi na área de letras, mas foi sobre o uso da tecnologia para fins educativos, né, fins educacionais. Então, basicamente foi essa minha trajetória acadêmica. Bom, em relação à disciplina em si, a senhora, como a senhora descreveria a disciplina de inglês básico e principalmente para o pessoal que está chegando, se a gente comparar ela com práticas de leitura em inglês, né, que é uma matéria obrigatória do primeiro semestre, Sim. quais seriam as principais diferenças entre essas duas disciplinas? Práticas de leitura em inglês, o foco é na leitura, né, como o próprio nome já diz. Então, é uma disciplina bem básica mesmo, com foco na leitura em língua inglesa, uma leitura mais técnica, né, para a área de TI. E aí, com a necessidade da prática da conversação, que a gente sabe que não é só ler, né, que é importante, a gente precisa também praticar a oralidade, conversação. Então, nós temos um projeto de extensão que é de conversação e aí já abrange mais alunos que são de um nível mais avançado, né, que conseguem falar e desenvolver mais facilmente. Então, com a necessidade de incluir esses alunos que têm dificuldade mesmo de conversar em inglês, né, a gente criou essa disciplina, que como o próprio nome diz, é inglês nível básico, porque ela é bem básica. Então, a gente começa a disciplina lá com as expressões importantes do inglês, como falar bom dia, como falar olá, como está. Então, a gente começa bem básico, assim, e a gente aborda temas bem pessoais dos alunos para que eles se sintam à vontade de realmente falar inglês. Então, a disciplina, o foco é na fala, né, na oralidade. Porque a fala também ela é muito importante, né, para a área de TI, principalmente para o pessoal que pensa em trabalho remoto para alguma empresa de fora. Sim, e quando a gente fala inglês, a gente consegue ler, consegue escrever, consegue fazer todas as outras coisas, né? Até para estudar e também nas linguagens de programação é muito importante. Sim. Esse conhecimento. Sobre a sua metodologia em sala de aula, você diria que ela é mais clássica, do tipo expositiva ou ativa? Mais dinâmica? Tá. Em práticas de leitura em inglês, que é a disciplina obrigatória, não tem como correr muito, né, daquela exposição, de explicar o que são as estratégias, de fazer atividade, né, de ler o texto e responder algumas questões. Já no inglês nível básico, como é conversação, a gente aborda mais a prática mesmo. Então, eu falo menos e quem vai falar são os alunos, né? Até o foco é isso. Então, a gente tem muitas dinâmicas em grupo, eles fazem muitas atividades em dupla para treinar, né, a conversação, treinar um diálogo, treinar a pronúncia. A gente escuta alguns diálogos e aí eu peço para eles imitarem, né, lá com as duplas deles, ou então em pequenos grupos. A gente faz muita dinâmica também de... Eu sempre gostava de fazer um icebreaker, né, tipo uma atividade de início de aula, que é selecionar algumas perguntinhas, tipo assim, o que você fez no fim de semana? Qual foi uma coisa diferente que você comeu nessa semana? Ou então, para onde foi sua última viagem? E aí eu peço para eles andarem pela sala e conversar com os colegas sobre essas perguntas. Então, assim, a disciplina é bem prática mesmo, porque os alunos precisam falar, né? O foco é esse, então é bem prático. E é legal esse exercício da prática, porque pelo menos uma dificuldade que eu vejo em inglês em si é aquele negócio de, eu consigo ler, eu consigo escrever, eu consigo escutar, mas eu não consigo falar. Sim. Justamente porque não tem essa prática da fala em si. Na escola a gente estuda inglês, né, todos os anos, e aí a gente não aprende, não tem essa aprendizagem de falar, né, mas a gramática. E outro tópico que a gente queria saber é em relação, acho que vai ser uma resposta bem parecida desse outro, mas é em relação às discussões na sala, se elas são de um caráter mais técnico ou se são de um caráter mais social. Isso, o caráter é bem mais social, né, assim, mais, digamos, pessoal dos alunos. Então, a gente não fala muito de TI, apesar de que eu trago algum texto, alguma coisa pra gente, né, ver a pronúncia de umas palavras, mas o foco aqui é mais
pessoal, eu diria até pessoal, no sentido de você vai falar sobre sua vida. Então, eu tento trazer temas que sejam do interesse, né, para que você saiba o que falar. Se eu trazer, vamos conversar aqui sobre inteligência artificial na educação, vai ficar todo mundo assim. É um tema complexo, né? Mas a partir do momento que eu digo assim, fale sobre sua última viagem, fale quais são os seus sonhos e planos para o futuro, né? Então, os alunos têm mais o que falar quando a gente traz esses temas mais pessoais. Então, são essas temáticas que são trabalhadas. Sobre a abordagem, você já disse que ela é algo mais prático, mais de cotidiano, mas a parte da linguagem técnica, tipo de coisas relacionadas à TI, também são trazidas nessa disciplina? Sim, sim. Como eu falei, a gente sempre tenta fazer um gancho, né? Vamos precisar ler um texto, então vamos ler um texto sobre TI. Por que não, né? Por que ler um texto sobre outro tema se a gente tá aqui? Mas, como eu falei, os temas abordados são bem básicos, para inglês nível básico, então eu tento trazer temas mais simples para que os alunos eles possam se sentir mais à vontade, né, de se expressar oralmente. Porque se eu trouxer um tema muito difícil, vai ser mais complexo, né, pra gente formar frases e tal. Então, é bem menos frequente, né, a temática de TI ao comparar com práticas de leitura em inglês, por exemplo, que eu só trago textos da TI. Né? Então, em inglês nível básico, a gente não tem esse vocabulário mais avançado, assim, para conversar e tal. Então, as temáticas são mais pessoais, né, digamos assim. As avaliações são feitas de que forma? É parecido com o sistema de avaliação de práticas de leitura em inglês ou já é uma abordagem diferente, já que é uma disciplina mais prática? Sim, é bem diferente, né? Em práticas de leitura em inglês a gente tem prova escrita, né? Não tem como correr disso, infelizmente. Mas em inglês nível básico, como a disciplina é prática e é oral, as provas são orais. Então, os alunos, por exemplo, um exemplo de avaliação que eu realizei foi, a gente estudou alguns temas, tipo hobbies, esportes, alimentação, a gente estudou determinados temas, eu fiz os tópicos, e aí os alunos em dupla, eles tinham que criar um diálogo sobre esses tópicos e conversar entre si, e gravar, para poder me passar o áudio. E eles podiam gravar, ouvir, não gostei, vamos gravar novamente. E gravar novamente, então tinha essa questão de poder se ouvir e poder dizer, eu preciso melhorar a pronúncia dessa palavra, falei uma coisa errada, quero corrigir. Então é bem importante esse processo de você se ouvir, né, e tentar corrigir seus próprios erros. Então as avaliações eram bem assim, bem contínuas também, né, nesse sentido de eles poderem gravar, ouvir, se ouvir, não gostei, gravar novamente. Então as avaliações eram orais, em duplas ou pequenos grupos. Puxando esse gancho quanto às avaliações, sobre a carga horária. Quanto é a carga horária e como é dividida essa questão de aula em si, atividades em grupo e provas? A carga horária da disciplina são 60 horas, então com a disciplina de 60 horas a gente tem 3 avaliações, né? A cada 20 horas a gente tem uma avaliação. Temos também as avaliações contínuas, que eu sempre gosto de fazer durante a aula, uma atividadezinha de um ponto, para não deixar tudo para uma avaliação apenas. A disciplina foi ofertada apenas uma vez, em 2018.2, então faz um tempo. E aí eu acho que hoje eu alteraria muitas coisas. Ela era presencial, totalmente presencial, mas hoje, né, depois da pandemia, a gente começou a utilizar tecnologias, então eu acho que eu incluiria, de repente, algumas atividades online para que os alunos pudessem fazer em casa, sem necessariamente precisar vir aqui presencialmente. Sim. Mas é isso. E por último, para esse pessoal que nessa disciplina tem que trabalhar muito com a oralidade, que materiais ou exercícios que eles podem fazer em casa você indicaria? Então, a prática da conversação é conversar, né? Então, perder o medo mesmo, perder a vergonha e falar sem medo de estar errado, porque a gente está num contexto de aprendizagem. Né? Então, o conselho que eu dou é assista vídeos, assista filmes, trechos pequenos, 3 minutinhos, escuta, tenta imitar o ator falando, tenta imitar aquela expressão, tenta ver a pronúncia da palavra, o significado, porque a gente não tem, assim, claro, existem teorias de como aprender, ler livros, mas a gente só aprende a andar de bicicleta, não de bicicleta, né? Então, a parte da oralidade é praticando. E aí, claro, quanto mais a gente escuta, a gente vê que expressões podemos usar, nós vemos como que se pronuncia uma palavra e com isso a gente pode ir copiando, né, outras pessoas, a forma como elas falam, e a melhor forma de aprender a falar, inicialmente, é ouvindo. Né? E em seguida, é claro, perder o medo e falar sem ter medo de errar.
É igual o que acontece com a gente mesmo, né? Quando vai aprender português, que a gente ouve as pessoas ao nosso redor Isso. falando e vai reproduzindo. Exato. É tipo isso. Bom, eu acho que as perguntas eram essas, né? Que a gente, se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, principalmente para quem está pensando, né, em pagar essa disciplina, quiser falar, dar alguma dica ou falar mais alguma coisa. Fica o convite, né, para quando a disciplina for ofertada, quem quiser participar. É uma disciplina que é um pouco concorrida, porque como é conversação, a gente limita o número para 20 alunos por turma. Então, ela é bem concorrida, né? Então, não é todo mundo que consegue se inscrever. Então, fica o convite aí quando ela for ofertada para quem quiser participar. Vai ser bem divertido. Muito obrigada, Lorena, por ter aceitado, né, o nosso convite, por ter participado da gente do podcast. A gente gostou muito da sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.